Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Eu queria que você me ajudasse a construir uma argumentação crítica que mostre como a teoria de Darwin, embora ela seja científica e revolucionária, possui lacunas que demandam saltos de fé. Ou seja, ele partiu de pressupostos não comprovados, mas aceitos como uma verdade. Então eu utilizarei a fala do próprio Charles Darwin para demonstrar que ele reconhecia essas limitações. Além disso, eu vou mostrar posteriormente como o designer inteligente é uma interpretação lógica plausível que pode coexistir com os processos da evolução. Charles Darwin reconhecia que a sua teoria não respondia completamente às origens fundamentais da vida e apresentava falhas na explicação de saltos abruptos no registro fóssil. Em A Origem das Espécies, ele admite: se pudesse ser demonstrado que existiu qualquer órgão complexo que não poderia ter sido formado por pequenas e numerosas modificações sucessivas, a minha teoria absolutamente desmoronaria. Charles Darwin parte da premissa de que a evolução ocorre por modificações graduais, mas ele mesmo admite que a existência de sistemas irredutivelmente complexos seria fatal para sua teoria. A fé de Darwin reside na suposição de que um dia essas explicações serão encontradas. Contudo, até hoje, órgãos ou estruturas extremamente complexas como o olho humano e os flagelos bacterianos desafiam essa explicação puramente gradualista. É como alguém insistir que uma ponte de pedra foi construída colocando-se uma pedra por vez, sem usar andaimes ou suporte. Se qualquer parte da ponte exige sustentação completa para funcionar, a ideia de construção gradual entra em colapso. Charles Darwin evitou abordar a origem da vida em suas obras, pois ele sabia que não havia explicação científica plausível para o surgimento da primeira célula viva, a partir da matéria inanimada. Em uma de suas cartas, ele especulou assim: a vida pode ter começado em uma pequena poça morna, com amônia, fosfatos, luz e eletricidade. Essa ideia traz à tona que Darwin fazia um salto de fé ao especular uma solução hipotética, sem evidências concretas. Até hoje, o surgimento espontâneo da vida, conhecido como a biogênese, permanece inexplicado. A informação complexa presente no DNA, equivalente a um código sofisticado, aponta mais logicamente para um designer inteligente do que para o acaso. Afirmar que proteínas e DNA surgiram por processos aleatórios é como encontrar um livro de Shakespeare no meio do deserto e concluir que esse livro foi escrito pelo vento e pela areia. Nós também encontramos alguns problemas de saltos evolutivos. Darwin pessoalmente reconheceu que o registro fóssil representava um desafio significativo para sua teoria, especialmente devido à explosão cambriana, que foi um período em que diversas formas de vidas complexas surgiram de forma abrupta, sem ancestrais gradativos. O aparecimento súbito de grupos inteiros de espécies no registro fóssil ainda é inexplicável. O surgimento simultâneo de organismos como estruturas complexas desafia a explicação da evolução gradual proposta por Darwin. Para justificar, é necessário um salto de fé e na esperança de que evidências futuras surgirão. Por outro lado, o designer inteligente oferece uma explicação mais lógica, a introdução coordenada de informações necessárias para a formação da vida. Se por acaso você encontrar carros perfeitamente montados em uma fábrica, mas nenhuma evidência das peças sendo feitas gradualmente, a explicação mais lógica é que houve um projetista inteligente responsável pela montagem final. Mesmo Darwin, ao descrever o funcionamento da natureza, ele utilizava uma linguagem que, ironicamente, remete ao designer inteligente. Ele escreveu assim: parece haver uma lei em ação para que os seres vivos evoluam em direção a uma maior complexidade. Essa lei implícita que direciona organismos para a complexidade é inexplicável pelo puro acaso. O funcionamento ordenado de sistemas biológicos como o DNA requer informação específica. A ciência moderna sabe que informação complexa não surge por acaso, ela é produto da inteligência. Se um relógio é encontrado funcionando perfeitamente com engrenagens sincronizadas, ninguém atribuiria seu funcionamento a um acidente de forças naturais.
Da mesma forma, a maquinaria celular aponta para uma mente organizadora. Darwin frequentemente apelava à ciência do futuro para resolver as lacunas que ele mesmo identificava. Em suas palavras, ele disse assim: "Um dia, muito no futuro, poderemos explicar como os organismos foram desenvolvidos em tamanha perfeição." O apelo de Darwin à ciência futura é um claro salto de fé, pois ele assume que respostas inexistentes eventualmente serão encontradas. No entanto, a ciência tem avançado em mostrar que os sistemas biológicos são ainda mais complexos do que Darwin poderia imaginar, reforçando a necessidade de uma explicação além do acaso. É como alguém encontrar um computador moderno no século XIX e acreditar que, no futuro, explicaremos que ele foi montado pelo acaso, ignorando a evidência clara de um designer inteligente. As próprias palavras de Darwin revelam as limitações e lacunas da sua teoria, que demandam saltos de fé gigantescos para serem sustentados. O designer inteligente não nega os processos evolutivos, mas aponta para uma mente organizadora por trás das leis e das informações que permitem a evolução. A origem da vida, com sua complexidade genética, é mais bem explicada como produto da inteligência. Os saltos evolutivos, como a explosão cambriana, sugerem uma introdução coordenada de novas informações. O funcionamento ordenado e interdependente dos sistemas biológicos reflete propósito e planejamento. Darwin identificou a árvore da vida, mas ele ignorou a raiz que a sustenta. Essa raiz, marcada pela complexidade e ordem, aponta logicamente para uma inteligência superior. Darwin propôs que a seleção natural é a principal força responsável pela adaptação e diversificação das espécies. Contudo, ele próprio admite suas dúvidas em a origem das espécies, quando ele disse: "A seleção natural não pode produzir nenhuma modificação em qualquer espécie até que ocorra uma variação útil espontaneamente. A seleção natural não cria nada, ela apenas seleciona entre variações pré-existentes." Darwin assume, sem explicar, a origem dessas variações úteis. A existência de informação genética que fornece variações viáveis requer uma causa inicial. Um salto de fé na própria capacidade da natureza de produzir tal complexidade de forma aleatória. A seleção natural é como um editor que escolhe as melhores frases de um texto já escrito. Mas quem escreveu o texto inicial? É como dizer que uma peneira construiu as pedras que ela selecionava. A peneira não cria as pedras, apenas as separa. A seleção natural por si só não explica o surgimento de novas informações genéticas, complexas, necessárias para os avanços evolutivos. Isso exige uma fonte de informação inicial, que se encaixa perfeitamente na hipótese de um designer inteligente. Darwin, ao desenvolver sua teoria, confiou implicitamente em leis físicas e biológicas ordenadas que permitem o funcionamento da seleção natural. Porém, ele não questionou de onde vêm essas leis. As leis naturais são como o código-fonte de um software. Elas são necessárias para que o programa, que seria o universo, funcionasse, mas o código pressupõe um programador. É como encontrar uma máquina que opera perfeitamente com base em engrenagens invisíveis. A existência de leis ordenadas pressupõe uma intencionalidade. Seria real afirmar que a ordem subjacente do universo, que Darwin aceita como premissa para a seleção natural, aponta para um designer lógico intencional. Charles Darwin foi um cientista brilhante, mas suas próprias palavras revelam as limitações de sua teoria. A origem da vida e as estruturas irredutivelmente complexas, as lacunas no registro fóssil e a informação genética não podem ser explicadas satisfatoriamente apenas por processos cegos e aleatórios. Ou seja, a informação codificada requer uma fonte inteligente. As ordens e as leis naturais sugerem uma intencionalidade. A complexidade irreduzível dos organismos apontam para um planejamento. No fim, Darwin plantou a semente da árvore da vida, mas ele acabou ignorando o jardineiro que as cultivou. Se você chegou até aqui, siga o Logicamente.